Olha, hoje aqui na TV, a gente vai conversar com Luiz Moura. Luiz Moura, ele dirige o DIEESE aqui em Sergipe e tem acesso, até pela força do cargo que exerce, e de suas próprias atribuições, a números que muitas vezes são números que o Estado não concorda e diz que não são verdadeiros, mas que nós vamos colocar Luiz Moura hoje aqui, neste programa. Luiz, primeiro, obrigado por aceitar o meu convite. Pergunto a você o seguinte: o governo do Estado está pagando salários dentro do mês e informa publicamente, várias vezes já, que representa um grande avanço. Desde quando, financeiramente, o Estado de Sergipe já poderia ter pago os salários dos servidores dentro do mês? Fique à vontade. Bom dia, Gilmar. Bom dia quem está nos assistindo. Realmente o Estado, ele deixa muitas dúvidas para a sociedade sergipana e para o servidor também, né? Porque alega sempre falta de dinheiro, alega sempre falta de dificuldade financeira, e por uma determinação judicial ele passou a pagar dentro do mês. Se não fosse isso, eu acredito que... Determinação judicial. Isso. Vários sindicatos recorreram à justiça e aí saiu a decisão final dizendo que era para pagar dentro do mês, né? Uma atitude que ele deveria ter tomado, com certeza, a partir da reforma da Previdência que entrou em vigor em abril do ano passado. Essa reforma da Previdência ela gerou uma economia de 53 milhões mês para o Estado. Então só aí já permitiria que o Estado pudesse pagar. Por que gerou essa economia? Porque taxou os aposentados em 14% e também dificultou a aposentadoria dos servidores, ou seja, menos pessoas estão se aposentando a partir da reforma da Previdência. Ao taxar em 14%, ele aumentou a receita em 14%, a metade da receita, porque os aposentados representam aí metade dos servidores. E no caso do servidor do ativo, aumentou em 1%. Além disso, ele economizou 14%, porque eu retirei 14% do salário dos aposentados. Então, o efeito disso foi de 53 milhões de reais. Acredito que a partir dali ele poderia fazer. Tanto é que fez, só para os aposentados. Ele fez uma coisa que o governo Jacques Barreto não tinha feito. Você sabe que o governo Jacques Barreto começou a parcelar o salário. Depois o governo Belivaldo continuou desse mesmo procedimento. Então, quando teve a reforma da Previdência, ele colocou a novidade para os aposentados. Ele parcelou o 13º dos aposentados. Então, na minha opinião, ele estava pagando os aposentados com o próprio dinheiro dos aposentados, né? Desconto 14% e te parcela o 13º, que eu não havia feito antes, que sempre era empréstimo do Banese. Então, ali você percebe que melhorou a situação do Estado. E mais, numa situação de queda da arrecadação. Porque eu acredito que dos últimos governadores, Belivaldo é o que tem mais dinheiro em caixa desde o primeiro mandato de Marcelo Della. O segundo mandato foi com dificuldade. Jacques Barreto pegou dificuldade, mas Belivaldo está tendo a sorte de ter tido a ajuda do governo federal, fez a reforma da Previdência, teve o aumento de arrecadação, está tendo aumento de arrecadação agora. O ICMS, janeiro, fevereiro e março, comparado com o mesmo período do ano passado, teve um crescimento de 12%, mesmo com a pandemia. Então, veja, o Estado está pagando em dia porque está tendo dinheiro para pagar em dia. Ele não está tomando dinheiro emprestado para fazer esse pagamento. A questão do ICMS, que eu mesmo não consigo entender. Está havendo uma quebradeira cuja tendência é se agravar ainda mais. Com casas comerciais fechadas, bares fechados, restaurantes fechados, enfim. E mesmo assim o ICMS de Sergipe continua crescendo.
Como é que se justifica isso? Isso mostra que há uma concentração da arrecadação do Estado em poucas empresas, em poucos setores. A grande maioria das empresas, a arrecadação é proporcionalmente menor do que o número delas, né? Então, nós temos o setor da construção civil, que é um grande número de empresas, material de construção, também grande número de empresas, mas que responde muito pouco pela arrecadação. Nós temos 4 setores que respondem aí por algo próximo de 70% da arrecadação do Estado. Combustíveis, teve queda do preço lá na pandemia, mas está retomando, gás, essas coisas. Remédio, tem sempre aumento de preço, telefonia e energia. Esses setores mantiveram os preços, então não teve queda de arrecadação nesse setor. Talvez o combustível, mas os outros não. Por isso mesmo o Estado está mantendo a arrecadação elevada. E mais, aumentou muito o consumo, né, no supermercado, por exemplo. Então, acredito que houve um aumento desse setor na arrecadação do Estado. O próprio governo federal mostra que também está tendo aumento da arrecadação dos impostos federais. Então, por incrível que pareça, numa situação de guerra que nós estamos vivendo, a arrecadação está se mantendo elevada. Ou seja, o Estado está bem, mas a população não está bem. Esse auxílio emergencial pela metade é ruim. Vários empresários não estão bem. Isso aí eu concordo com a reclamação dos empresários, é justa, principalmente no setor de serviço, bares, restaurantes, hotéis, próprio transporte. Esses setores tiveram queda na sua movimentação. A ajuda que foi dada a esses setores foi importante, mas não foi suficiente. Veja que no início da pandemia, o governo Bolsonaro, ele ajudou os bancos em 1,5 trilhões de reais. Um setor que não precisaria de ajuda. Né? Talvez o setor mais que tenha mais condições da economia, que é o setor financeiro, teve uma ajuda de 1,5 trilhões. Não é por outro motivo que o lucro dos bancos, dos 5 maiores bancos, tiveram um aumento mais de 20% mesmo na pandemia. Meu caro Luiz Moura, que representa o DIEESE em Sergipe. O caso dos respiradores, que o Estado comprou através do consórcio Nordeste, mas foram utilizados recursos públicos do Estado de Sergipe. O governador do Estado, sempre que questionado, ele diz, olha, se houve culpa é do consórcio Nordeste, não é do governo do Estado de Sergipe. Qual é a sua opinião? Eu acredito que é sim do consórcio, mas com a responsabilidade dos estados do consórcio, né? Transferir a culpa para outros sem olhar a sua parte, já que você participa do consórcio, você também tem uma parte dessa culpa do consórcio. O consórcio ninguém conhece, sergipano nenhum conhece o consórcio. Conhece o governo do Estado de Sergipe, o governador Belivaldo. Né? Acho que teve um equívoco, então uma explicação meio nebulosa, coincidência ou não, o secretário da Casa Civil da Bahia, quando estourou esse escândalo, ele renunciou. A explicação das empresas e do próprio governador Rui Costa, que era o presidente do consórcio à época, não convence. Mas, de qualquer sorte, os governadores e o consórcio foram ludibriados nessa situação. E aí está cabendo à justiça resolver quem é que de fato tem culpa. De qualquer sorte, não houve o zelo com o dinheiro público na compra desses respiradores. Em parte, isso é explicado dada a emergência da situação. Mas tinha que ter tido mais cuidado. Não podia ter feito um negócio sem algumas garantias. Por isso que eu fico, às vezes, receoso de um dia
estar num cargo público, porque você pode estar na seguinte situação: se demorar demais para decidir, pode ser taxado de incompetente. Se decidir rápido, pode ter esses problemas que uma decisão não muito elaborada leva a erro, né? A gente fica, de fato, cobrando da justiça uma posição. Vai ser difícil receber esse dinheiro de volta, sabe? Alguém levou ele para o bolso e não vai devolver tão facilmente. Ou seja, o Estado foi lesionado. Os 9 estados foram lesionados, inclusive o do estado de Sergipe. Perfeito. Luiz Moura, a CPI da Covid, instalada lá no Senado Federal, está havendo um embate político, como em toda a Comissão Parlamentar de Inquérito há. O lado contra o governo federal tem feito assim vários requerimentos e tem obtido aprovações. O lado do governo federal, que é composto por minoria na CPI, quer convocar governadores e prefeitos dentro do discurso do presidente da República, alegando de que houve desvios de recursos que foram repassados pelo governo federal, chamada verba carimbada, diretamente para o combate à pandemia. Os governadores devem ser chamados na CPI, na sua opinião? Você do ramo do direito sabe que tem um imbróglio jurídico aí de você convocar o governador para uma CPI federal, cujo objeto é tratar da questão da ausência do governo federal na estratégia de combate à Covid. Né? O ideal era que você tivesse uma CPI nos estados, mas a gente sabe também que a força dos governadores para impedir isso, como tentou impedir o governo Bolsonaro dessa CPI ser instalada, é muito maior. A maioria dos governadores tem as assembleias, a maioria absoluta, não tem... Eu defendo que se não houver a apuração por parte da CPI, Tribunal, Ministério Público, já que não pode realizar uma CPI nos estados, Tribunal de Contas da União, do Estado e Ministério Público Federal e Estadual tem a obrigação de ter algum tipo de investigação sobre isso. Nós tivemos problemas. Essa questão do hospital de campanha, a meu juízo, foi uma estratégia ruim aqui de Socorro e Aracaju. Mas você não teve, não tinha sentido. Agora sim, essa estratégia que está sendo feita agora pelo prefeito está correta, de procurar unidades hospitalares e fazer algum tipo de convênio e você não criar uma estrutura, um negócio... Eu acho ali que quem perdeu muito foi o campo do Sergipe, né? Deve estar com problema até hoje de voltar ao que era, né? Mas eu acredito que se não tiver a CPI nos estados, os ministérios públicos do Estado, Tribunal de Contas do Estado e da União, tem por obrigação, por dever, apurar, né? Se houve ou não houve problema disso. Porque a situação do governo federal está parecendo uma omissão, né? Uma vontade deliberada de não colocar vacinas à disposição da população brasileira. Eu acredito que houve intencionalmente isso. Houve intencionalmente vender cloroquina como um remédio que salvasse a pandemia. E está parecendo que existe prova suficiente para isso, né? Agora, os estados e municípios que instalaram o hospital de campanha, também não pode ter sido isso, né? Vou instalar porque eu tenho que gastar a verba federal com alguma coisa. Como eu não tenho nada para gastar, vou gastar com o hospital de campanha, né? Ou eu vou comprar respirador sem nenhum critério maior e cometer erro como foi. Então eu acho que isso deveria, em nome do zelo do dinheiro público, deveria ter.
Agora, o que eu percebi nessa CPI é o seguinte: se você não é político, se você não tem nenhuma intenção de continuar na vida pública, na carreira política, você vai para essa CPI, meu amigo, e mente lá do jeito que você que não vai acontecer nada. Né? Olha, vamos pegar o ministro ontem. Ele não tem intenção de ser deputado, de ser governador. Ele foi para lá e disse o que ele fez durante 2 anos. Ele disse que não afrontou a China. É até ofender a inteligência de quem está assistindo e dos senadores. Né? Porque você tem uma situação que ele de fato fez isso. E prejudicou, senhor. Não tem pessoas mais pacientes do que chinês e indianos. Né? O chinês está demonstrando aí, não, está tudo bem, mas aí começa a faltar o imunizante para a gente. Não tem problema nenhum com o Brasil. Sabe? Não tem não. Imagina se tivesse. E eu estou doido por uma vacina. Eu também. Me diga uma coisa, Luiz, você que é apegado aos números, o governo federal tem ajudado muito financeiramente os estados e municípios? Houve uma ajuda significativa. A primeira ajuda foi de repor o FPE nos mesmos patamares de 2019. 2020 fez essa reposição. Depois teve aquela renegociação das dívidas. O Sergipe não foi muito beneficiado porque o gasto do Sergipe com a dívida não é tão significativo. Mas Alagoas, por exemplo, Rio Grande do Norte, foram beneficiados. Então houve uma ajuda que eu considero significativa, mas também a gente está vivendo um problema, uma normalidade que nós não tínhamos antes. Então, teve sim o socorro, os deputados e senadores foram que aprovaram isso, por Guedes não teria, seria muito menor a ajuda, mas a principal ajuda veio do auxílio emergencial, jogou 3,5 bi aqui, para 856 mil sergipanos. Então isso vai fazer falta, porque agora é bem menos do que isso. Teve o BEM, que é o programa de renegociação de salários e jornada, né? E teve uma ajuda aos empresários. Então isso também foi significativo. Agora, os estados receberam um volume de dinheiro que não estava previsto no orçamento dos estados. Essas RP9, as chamadas emendas de orçamento, que inicialmente foram vetadas pelo presidente da República e depois foram inseridas pelo ministro Ramos, que também não o fez sem a participação do presidente. E do Congresso. O que significa, hein? Eu acho que porque o jogo político no Brasil, para você conseguir maioria, tem que ter alguma negociação que possibilite, não vou nem falar que seja corrupção, mas que possibilite o parlamentar de se reeleger ou de bancar sua campanha, enfim. Ele tem que mostrar um serviço, né? Porque, claro, que para o parlamentar há um ônus de votar a favor do governo, ainda mais desse governo que só tem mandado coisa que desagrada a população. Então o parlamentar se coloca assim, meu amigo, e aí, eu vou fazer isso e eu vou me eleger como? Né? No passado, nós tivemos lá negócio de mensalão, nós tivemos um financiamento paralelo à chamada base aliada. Agora eu acho que é isso, só que oficial, sabe? Porque esse dinheiro não foi para os deputados de oposição, se foi para muito pouco. Isso foi para a base aliada mesmo, para fazer sua propaganda do ponto de vista, olha, eu consegui aqui um trator, eu consegui isso. O problema todo é que isso acaba descambando em desvio de dinheiro. Porque eu não vejo nada contra um parlamentar conseguir uma verba para Carira, para Canidé, não vejo, tem problema nenhum. O problema é quando esse parlamentar, além de levar a verba, chega, você vai comprar o trator naquela revenda ali. E o preço é 2 vezes o valor de mercado, como está se desenhando que foi isso. Aí sim, aí que você descamba para a questão da corrupção. Porque é muito tentador o dinheiro público. Veja o general aí, Pazuello.
Né? O Pazuello, posando lá de moralista, e agora já sabe que tem um coronel que estava fazendo fazendo contratação sem licitação com um sujeito envolvido. Então, veja, é muito tentador, até mesmo os ditos generais que são taxados de honestíssimo, entrar numa situação dessa. Veja que o general Ramos tem esse símbolo de ser uma pessoa correta, não sei o quê, mas ninguém que é correto faz um negócio desse. Você está fazendo aí uma burla à Constituição. Se de fato isso aconteceu, um orçamento paralelo, você está burlando a Constituição para financiar a base aliada. Nós temos, de alguma forma, ter uma reforma política. Não tem. Nosso jeito aí de governar, ele tem que ser, sim, pela maioria, mas a maioria não se pode construir assim. Eu acredito que, Gilmar, olhando hoje os acontecimentos, nosso caminho deveria ser uma espécie de parlamentarismo, porque de fato é um parlamentarismo. O presidente sabe que não governa com o Congresso, e aí ele sabe que foi eleito com 57 deputados e que precisa conquistar 300 e não sei quanto. E para fazer isso não vai ser com os bons olhos dele, não. O ideal é que você negociasse com o governo isso. Olha, o nosso programa de governo é esse, os partidos vão compor essa maioria e serão obrigados a fazer essa votação. Mas sabe que isso não acontece. É até engraçado, né? Veio aqui o presidente, ele criticou ontem, no anúncio aí para os caminhoneiros, né? Parabenizar os caminhoneiros. A ajuda não vai significar muito, o caminhoneiro estava esperando outras coisas. Ele criticou o seguinte: no passado, o Ministério do Transporte era só de corrupção. E quando você vai olhar quem era o ministro de Transporte, era do PL. Onde é que está o PL hoje? No governo. Então, ele acabou criticando um partido da base aliada, sem querendo ou não querendo, não tendo a noção que às vezes ele também se perde nessas falas dele, mas estava lá o PL, ele estava criticando o partido, dizendo que... E o ministro da infraestrutura hoje foi do DENIT quando o PL governava, então também ele estava criticando o próprio ministro que foi do DENIT. Esse tipo de coisa é complicado você ver. Agora, só para mim não esquecer, nessa CPI aí da Covid, eu quero parabenizar a atuação do senador Rogério, mas também do senador Alessandro, que aquela veia investigativa dele, ele vai em algumas perguntas muito em cima, muito objetiva e está sabendo. Os dois senadores estão de parabéns aí da CPI. Você falou sobre caminhoneiros, e aí não atinge apenas caminhoneiros, o que eu vou lhe perguntar. Atinge todo e qualquer motorista. Por que combustível, seja ele gasolina, diesel, não importa, quando a Petrobras aumenta para as refinarias, esse aumento é sentido no bolso também nos postos de combustíveis. Mas quando a Petrobras aumenta diretamente para os postos, isso raramente se vê. Por quê? O esquema de preço hoje, você tem um aumento na refinaria, que a única refinaria que existe é a Petrobras, poucas outras. Não existe importação de gasolina diretamente de um posto de gasolina. Se uma rede de postos de Aracaju quisesse importar gasolina diretamente de alguma refinaria da Arábia Saudita, que é mais barato, ele não consegue porque os esquemas de trazer isso, de armazenar, está tudo na mão da Petrobras. Então a Petrobras aumenta. Isso é repassado para a distribuidora, que é repassado para os postos de gasolina. Então tem lá a margem da Petrobras, a margem da distribuidora e a margem dos postos de gasolina. Então o que você disse é correto. A Petrobras aumentou.
E às vezes o posto fica dizendo, não, quando tiver vendido todo o estoque eu vou aumentar. Nada disso, aumenta logo do mesmo jeito. Então você hoje não tem como interferir nessa lógica se você não quebrar algum elo dessa cadeia. O governo está tentando fazer isso, a meu juízo, de forma errada, através das privatizações das refinarias. Mas por que é errado? Porque eu vou deixar de ter um monopólio estatal, que eu acho que é melhor, porque tem um controle, ao menos, dos políticos, da sociedade, para um monopólio privado. Então a Landulfo Alves, que fornece gasolina para aqui. Agora que os preços serão livres mesmo, porque eu comprei a Landulfo Alves. Eu não vou esperar o governo dizer quanto é que é o preço da gasolina, quanto é. Eu vou chegar aqui em Sergipe, olha, estou vendendo a gasolina tanto. Não sei se vai haver a permissão de você vender diretamente ao posto, e aí quebrar um elo, que eu estou dizendo, da distribuidora. Se eu fizer isso... Todos aqui compram a Landulfo Alves. Pois é. Se eu quebrasse isso, você já teria uma economia da margem de lucro da distribuidora. Veja o que aconteceu com o GNV. O GNV aumentou agora 38%, já tinha aumentado 33% lá em novembro. Né? Foi um pouco o que inviabilizou a nossa Fafem, foi o preço do GNV. Então você tem uma situação hoje, se você pudesse pegar seu bujãozinho de 13 quilos, chegar num posto de gasolina e encher ele sairia por 45, 50 reais. Se você for comprar o GLP, que é o mesmo gás, você vai acender seu fogão do mesmo jeito. Acredito que você aqui tem gás encanado, não é isso? Você paga mais barato do que a Mariazinha que mora na periferia de Aracaju, que tem que comprar o gás de cozinha de 13 quilos. É justo que você pague mais barato do que ela? Não é, né? A capacidade de compra é maior do que a dela. Então podia ser feita a venda fracionada, eu levava 3 quilos lá de um bujãozinho daquele pequeno, ia para casa. Terminou, renovava, né? Ao invés de ter que ter 100 reais para comprar um botijão de gás. Essas coisas do caminhoneiro. Você, para ajudar o caminhoneiro, tem que ajudar o cara da Hilux. Um negócio assim que... Porque se eu diminuir o diesel do caminhoneiro... Vai diminuir também para os outros. O caminhoneiro está certo. Agora o cara da Hilux precisa de... Não precisa, entendeu? Então às vezes você vai procurando penduricalho aqui, ali, que você distorce todo o sistema em detrimento de muito pouca gente. Nós temos hoje uma coisa boa, que é o Simples. Né? Por isso que talvez não tenha tido tanta queda da arrecadação, que a maioria das nossas empresas está no Simples. Tem um faturamento aí de 4,5 milhões de reais por ano e paga aquela tarifa do Super Simples Nacional. Né? Isso é muito bom, só que o incentivo hoje para o Super Simples está em algo próximo de 300 bilhões de reais. E muitas empresas se converteram dentro da lógica do Simples para ter o benefício fiscal. É claro que o empresário... Eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões por ano. Eu fatio ela em 3, e ela vai faturar 3 milhões, eu vou ter o benefício do Simples. Então veja que é uma injustiça. Como é uma injustiça eu entrar no supermercado, pagar o ICMS por um refrigerante, um iogurte, do mesmo jeito que a Mariazinha lá de Socorro paga de ICMS. A carga tributária para mim e para ela é a mesma, porque o ICMS está lá sobre o preço do produto. Se ela vai lá, compra o produto, pagou igual a mim. Nós deveríamos ter algum mecanismo que para determinada renda tivesse a devolução. Dona Mariazinha vai no supermercado, compra. Ao final do mês, ela vê lá quanto pagou de ICMS, de IPI, não sei o que, recebe de volta. Eu, que não tenho essa necessidade, eu não receberia de volta. Mas quem tem,
E quem tem, Gilmar, é a maioria da população. Nós temos aí o cadastro único do Estado de Sergipe, não vou nem dizer do Brasil, do Estado de Sergipe. 770 mil pessoas na linha da extrema pobreza. Pessoas que ganham R$ 78 per capita na família. Nós temos algo próximo de 100 mil pessoas na pobreza. 78 a 278. Né? E nós temos o baixa renda, 300 mil. Nós temos 1.100.000 pessoas que não têm condições de viver sem algum tipo de ajuda do Estado. Né? O presidente Lula teve uma oportunidade muito boa e não fez, foi de dar o controle social do Bolsa Família para a sociedade, não deixar na mão de prefeito, porque o cadastro único, a responsabilidade é de prefeito. Me parece que o Bolsonaro está querendo fazer essa mudança, entregar diretamente o cadastro, tirar da mão dos prefeitos e entregar para o cidadão. Aproveitar esse negócio aí do auxílio, que já tem um cadastro muito bem feito, 70 milhões de brasileiros, e ali essas pessoas aqui, não precisa ser na prefeitura, não precisa ser tirar da mão da prefeitura. A ideia era que você tivesse, era a ideia do Frei Beto, que você tivesse um controle social disso, para não ter o controle político que acaba tendo. Né? Você, prefeito da cidade, é o responsável pelo cadastro único, você vai saber manipular aquilo ali muito, muito bem politicamente. Veja que a ideia pode ser interessante, mas se não for feito com cuidado, a gente pode prejudicar essas pessoas que necessitam mesmo da ajuda do Estado. A Constituição, ela autoriza a criação ou a regulamentação, para ser mais preciso, do imposto sobre grandes fortunas. Para encerrar, eu tenho ouvido, inclusive, de algumas pessoas da chamada esquerda, de que não é possível, porque isso vai facilitar muito a sonegação. Taxar as grandes fortunas é uma saída? Não, eu acho que é uma justiça. Não vai ter muita arrecadação, não, porque há uma dificuldade de você taxar isso. Né? Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, quando o sujeito morre, metade da herança fica para o Estado. Por isso que muitos bilionários americanos doam para instituições universitárias, bota lá, isso aqui foi doado pelo fulano de tal. Por quê? Porque ele está querendo diminuir a parte do Estado e entregar para a sociedade da cabeça dele, e não do Estado. Aqui os ricos, os extremamente ricos, costumam criar fundações. E através das fundações faz lá o projeto de vida dele. Ou seja, joga o dinheiro que ele ia pagar de imposto dentro das fundações e as fundações gerenciam isso. Também tem problema. Um mecanismo de taxar, por exemplo, seria o ITCMD. Você morre e deixa 10 apartamentos, então por ali você poderia pegar um pedaço da fortuna acumulada. A gente sabe que hoje a fortuna acumulada está em dinheiro, em grana mesmo. Né? Tem até o Supremo aí que decidiu recentemente, não decidiu ainda não. As pessoas extremamente ricas de São Paulo mandavam a grana para paraísos fiscais. Né? Aí quando o ente morria, o dono do dinheiro morria, trazia de volta sem pagar o imposto de transferência de patrimônio. Né? Então o Supremo começou a julgar isso. Está para ser julgado se vai ter que pagar ou não pagar. Então é muito difícil, mas eu acredito que é didático. Você tem que, de alguma maneira, porque cerca de 300 mil pessoas no Brasil controla mais de 50% da renda. E essas pessoas vão deixar para o parente dele, claro, é um direito do parente, né, que vai se perpetuar com esse dinheiro tranquilamente. A função do tributo é arrecadatória, mas também é distributiva. É você tirar isso, desses 300 mil, e jogar para 1.100.000 sergipanos aqui que não tem condições de sozinho se manter, ou por não ter emprego, ou porque ganha muito pouco, ou porque não tem mais condições de trabalhar.
né? Então essas pessoas merecem ter um Estado que pega o dinheiro do mais rico e joga para o mais pobre, é o efeito Robin Hood. O que nós temos é o efeito Robin Hood ao contrário. O rico pega do pobre e bota no bolso. Ou seja, pelo aquele mecanismo de eu comprar um iogurte ou qualquer coisa no supermercado e pagar o mesmo tributo do milionário, eu simplesmente estou pagando menos imposto do que o pobre. Porque o pobre lá paga 16%, mas a renda dele é R$400. Eu pago 16%, mas minha renda é não sei quanto, ou a do super rico não sei quanto. Então, proporcionalmente, essas pessoas vão pagar menos do que o pobre, o que é uma injustiça. Então você precisa, de fato, fazer uma discussão séria sobre isso. O Bolsa Família resolveu, em parte, isso, que é uma das críticas aí do Ciro Gomes ao governo Lula, que de fato aconteceu. O Bolsa Família é 0,5% do PIB. Então eu peguei 0,5% do PIB e entreguei para os mais pobres. Mesmo assim, foi uma revolução. E eu peguei 12% do PIB através de juros, da título da dívida, uma série de mecanismos aí, e entreguei para os mais ricos. Os mais ricos ficou com 12%, os mais pobres 0,5%. Mas mesmo assim, Lula é considerado a pessoa que revolucionou, porque de fato, na época do governo Lula, acabou aquele Natal sem fome de Betinho. Chegou a um ponto que não precisava mais fazer aquela campanha, porque as pessoas, de alguma forma, estavam garantidas as suas 3 refeições. Agora nós estamos tendo de volta isso. É visível que você percebe na rua, porta de igreja, supermercado, pessoas pedindo dinheiro. Luiz, agora para encerrar mesmo, você que lida com os números. É claro que há uma lei complementar que proíbe o reajuste de salários no serviço público. Mas esqueçamos a lei complementar a nível de retórica. O Estado já há vários anos que não reajusta o salário de servidor, nem sequer cumpre o mandamento constitucional da revisão anual de salários. O artigo 37. O Estado teria condição de reajustar salários? Eu sempre respondo que sim a esse questionamento. Reajustar no sentido de repor a inflação, porque é justo, né? Se teve um processo que corroeu o poder de compra, tem que repor. Mas, às vezes, as pessoas ficam olhando como se eu fosse de uma oposição raivosa, que quer ver o governo do Estado quebrado, enfim. Mas eu me pergunto, veja, mesmo com essa 173, o Renan Filho, aí de Alagoas, reajustou o salário dos servidores. Reajustou pela inflação. Exato. O do Maranhão vem reajustando acima da inflação. Então, Gilmar, se existe governadores, prefeitos, aqui tem prefeito que também faz a mesma coisa, repõe a inflação. Agora, por causa da 173, está com medo porque vai sofrer sanções. Mas os prefeitos de municípios importantes aqui de Sergipe estavam fazendo isso. Então, o problema é que o governador, ele fala que não tem dinheiro, não tem condições, mas não mostra os números. Aqueles relatórios que é divulgado, eu já falei para o Queiroz, secretário da Fazenda. Aquilo é uma mentira, é fake news, né? Porque tem vários problemas ali. Como é que o Estado, você que acompanha isso também, como é que o Estado não reajusta o salário dos servidores há, com os casos, 10 anos, e você teve um crescimento da Folha o ano passado de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais é quase 10% do total da despesa de pessoal. Como é que a Folha aumentou 10%? Não é crescimento vegetativo. O governador disse que não contratou CC, então também não é CC. Não teve concurso público, né? Nós tivemos aí o concurso da polícia, foi o último. Como é que você aumenta? Aí você fala para Queiroz, ele não tem como explicar. Ele não sabe responder esse questionamento simples. É tipo você ir numa CPI e está lá, vem cá, por que a Folha aumentou 300 milhões de reais se não teve reajuste para ninguém? E o Queiroz fica lá, e não falar, porque não vai falar.
Obrigado, Luiz. Um abraço para você. Muito obrigado. Viu? Olha, hoje nós conversamos então com Luiz Moura, que dirige o DIEESE em Sergipe. Um abraço para todos. Tchau.